alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Isabel Saraiva e a gente está aqui para falar sobre o processo de independência da Ásia e da África. O título da nossa aula 31 é Exaltados sejam os pacificadores, pois eles querem nos livrar dos colonizadores. E a nossa aula começa no final da Segunda Guerra Mundial, quando as potências europeias estão ocupadas em reestruturar os seus territórios. Nesse momento, os países da África e da Ásia organizam movimentos internos para lutar pela sua independência. A gente não pode esquecer que esse também é um momento de Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética estão disputando a hegemonia do planeta. E nesse processo, eles acabam por fornecer armas aos países africanos e asiáticos que estavam lutando pela sua independência. Mas não foram só os movimentos internos, movimentos externos também vão influenciar o processo de independência dos países da África e da Ásia. A exemplo do panafricanismo, um movimento que surge nas primeiras décadas do século XX, é pensado por negros norte-americanos e também da América Central e pregava a união de todos os povos da raça negra e seus descendentes em torno da união do continente africano. Aqui a África era vista como um espaço de redenção, um espaço de luta contra a humilhação e a opressão que o povo negro vem sofrendo ao longo dos séculos. Outro movimento externo importante foi a Conferência de Bandung, realizada em 1955. Lembrem-se que o mundo estava dividido entre Estados Unidos e União Soviética, porque a gente estava vivendo o momento da Guerra Fria. Porém, os países que participaram da Conferência de Bandung se declararam não alinhados, ou seja, não estavam nem do lado dos Estados Unidos, nem do lado da União Soviética. Eles foram chamados de Terceiro Mundo, porque o primeiro mundo seria os Estados Unidos e o capitalismo, e o segundo mundo, a União Soviética e o socialismo. Eles, como não estavam alinhados, pertenceriam a esse terceiro mundo. Esses países, membros da Conferência de Bandung, também vão apoiar os movimentos de independência da Ásia e da África. Até 1945, apenas 4 países africanos eram independentes. Nos 30 anos seguintes, quase todos os países da África haviam conquistado a sua independência, a exemplo de Gana. Lá vem o Quênia também. E na sequência temos o Congo. Lembrando que nem sempre esses processos foram pacíficos. Olha ali Angola passando, em seguida Moçambique e temos Guiné-Bissau. Esse movimento não tinha volta. Agora a gente vai falar sobre a África do Sul, não necessariamente pelo seu processo de independência, mas pela luta contra o apartheid. Mas para a gente entender essa história, a gente precisa voltar para o momento de colonização do território sul-africano. Lá por volta do século XVII, a África do Sul foi colonizada pelos holandeses. No século XIX, chegaram os ingleses. Acontece que essa minoria branca descendente de holandeses e ingleses se une para oprimir a população negra. Em 1911, eles criam leis com o intuito de segregar essa população. Em resposta, em 1912, a população negra se une e forma o Congresso Nacional Africano. Acontece que, infelizmente, em 1948, é instituído o apartheid, que proíbe as pessoas negras de frequentarem os mesmos espaços que os brancos e, inclusive, destina 87% das terras à população branca. É claro que a população negra vai lutar pelos seus direitos. Em uma dessas lutas, um protesto pacífico em Shaperville, 67 negros são massacrados pelas forças policiais. Em 1964, um grande líder do Congresso Nacional Africano, Nelson Mandela, é acusado de ser comunista e agitador. Por esse motivo, ele é condenado à prisão perpétua.
Mas a história de Mandela não termina aqui. A gente vai ter uma grande reviravolta. Na década de 1990, depois de muita pressão internacional, Nelson Mandela é libertado da cadeia. E não apenas isso. Em 1994, concorrendo em eleições livres e diretas para presidente da África do Sul, ele chega à presidência da República. Nelson Mandela é considerado um símbolo de resistência em todo o planeta, recebendo na década de 90 o Prêmio Nobel da Paz. E agora a gente vai sair um pouco da África e nós vamos visitar a Ásia. Isso mesmo, a gente vai falar sobre o processo de independência da Índia. A luta dos indianos contra os ingleses não era novidade. No século XIX, a gente teve a Revolta dos Cipaios. Esse processo de luta pela independência começa lá no final da Primeira Guerra Mundial e conta com um líder muito especial, que é o Mahatma Gandhi. Gandhi foi fundamental no processo de luta pela independência dos indianos contra a opressão inglesa. Mas eu preciso sentar para contar essa história para vocês. A independência da Índia contou com uma figura extraordinária que foi o Gandhi. Gandhi ficou conhecido como Mahatma ou Grande Alma. E o que o Gandhi fez de tão extraordinário? Gandhi resolveu enfrentar a Inglaterra através do princípio da não violência, boicotando o consumo de produtos ingleses dentro da Índia. Um exemplo desse boicote foi a Marcha do Sal, onde ele convidou todos os indianos a produzirem o seu próprio sal, evitando o consumo do sal inglês. Por meio do princípio da não violência, Gandhi conquistou vários adeptos, não só dentro da Índia, mas na própria Inglaterra e ao longo de todo o planeta. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem um bloco de carnaval em Salvador, os Filhos de Gandhi, fazendo alusão a esse grande pacifista que foi o Mahatma Gandhi, figura fundamental no processo de independência da Índia. Em 1947, desgastada pelo processo de luta contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e sofrendo pressões internacionais dentro do seu território e lidando com o boicote dos indianos, a Inglaterra resolve reconhecer a independência da Índia. Porém, ela vai propor a formação de dois territórios: a Índia, com maioria hindu, e o Paquistão, que vai ter maioria muçulmana. Em 1948, um extremista inconformado com a divisão entre Índia e Paquistão resolve assassinar Gandhi. Mas os ideais de Gandhi não morrem com ele. A sua estratégia de não violência vai mostrar que nem sempre é a força que vence uma guerra. Muito bem, espero que vocês tenham aprendido muito na nossa aula de hoje. Quero convidar vocês a testar o nosso conhecimento no Aplicando. Vamos à questão do nosso Aplicando. Nossa luta é contra privações reais e não privações imaginárias. Lutamos basicamente contra duas marcas características da vida africana na África do Sul, defendidas por uma Constituição que buscamos abolir. Essas marcas são a pobreza e a ausência de dignidade humana. O texto acima contém um fragmento escrito por Nelson Mandela, que, como advogado, elaborou sua própria defesa perante um tribunal que o acusava de subversão. A luta de Mandela pela independência sul-africana está associada... Vamos lá, nós temos 5 alternativas. Essas alternativas estão dentro do contexto de independência da África e da Ásia. Porém, a gente precisa identificar elementos que nos levem à resposta correta. Usem sempre essa alternativa quando forem responder questões de história. Certo? Vamos lá. Na letra A, a gente tem a oposição ao macartismo, perseguição aos comunistas. A gente viu que essa luta foi dentro dos Estados Unidos, então não cabe nesse contexto. Ao fim do apartheid, regime de segregação. Vamos segurar essa questão aí.
C. Ao combate aos gulags, campos de trabalhos forçados. Aqui a gente está falando do contexto da Rússia, então já não pode ser a C. Letra D. A aplicação do foquismo, teoria revolucionária. Em nenhum momento citamos foquismo e nem o texto cita foquismo. Letra E. Ao ataque a Satyagraha. Gente, eu só falo nordestinês, então tá, vão perdoando a pronúncia. Princípio de não violência, certo? Que não foi citado, apesar da gente ter falado de não violência. Então, quando você ligar a palavra-chave, que é apartheid, ao processo que a gente está falando, que foi liderado por Nelson Mandela, a gente só pode ter como gabarito a letra B. Muito bem, eu espero que vocês tenham acertado. Aliás, eu tenho certeza que vocês não erraram essa questão, porque estavam aí ligadinhos na nossa aula. E agora a gente vai às nossas considerações finais. Eu vou destacar dois momentos importantes da nossa aula. Primeiro, o protagonismo de Nelson Mandela na luta contra o apartheid na África do Sul, um regime de segregação que inferiorizava a população negra. Lembrando que lá pela década de 1960, os Estados Unidos passaram por um processo parecido. Mandela vai ficar conhecido como um grande pacifista. Na década de 90, ele não só se elege presidente da África do Sul, como também ganha um prêmio Nobel. Falando em pacifista, outra figura importante nesses processos de independência foi Mahatma Gandhi. Gandhi, que foi o grande protagonista da independência da Índia, desse processo de luta contra a Inglaterra. O princípio de não violência de Gandhi e o boicote chamaram a atenção do planeta, mostrando que nem sempre é a força que vence uma guerra, mas às vezes a estratégia é fundamental para que se chegue a um resultado. Falando em resultado, eu quero convidar vocês a continuar os seus estudos através do nosso caderno digital. Isso mesmo, continuem aprendendo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história. Até uma próxima oportunidade.